Oi, boa tarde. Gente, que legal ter vocês aqui. Eu já estava com saudade de estar nessas lives. Oi, Paula. Eu vou esperar entrar mais algumas pessoas para ver se meu convidado entra aqui. Opa, meu convidado já entrou. Te chamo já, Milton. Paula, cadê tua amiga? Vamos mandar aí convidar outras pessoas. Esperar aqui. Mandar aqui para algumas pessoas. Opa! Aumentando, Milton. Gente, é muito bom tá numa tarde dessa, tão ensolarada aqui. Oi, Fran, com vocês, para um papo super legal, né? Bem polêmico até, mas em épocas de pandemia, eu acho que as pessoas voltaram um pouquinho mais para dentro, para olhar algumas questões. E eu conversando com o Milton, que é uma pessoa excepcional, é um mestre, assim, fora do comum, né? Já virou amigo. E a gente, vamos trazer mais esse conhecimento, vamos trazer mais essa discussão, essa visão para a galera. Ele topou de pronto, eu já agradeço. Antes de estar com ele aqui, eu vou... Deixa eu só fixar aqui o tema da live. Só um pouquinho. Ok. Milton, eu vou te convidar. Me pede aí. Pronto, meu amigo. Convite feito. Momento mais que esperado. Olha só! Nós não vamos nos acelerar agora, Milton, porque a gente vai esperar aqui que os nossos amiguinhos, Felipe, maravilhoso, manda aí o convite para aquela galerinha daqueles nossos amiguinhos da faculdade. Fabiane, aproveita, manda aí um aviãozinho. Milton, nós temos uma live internacional. Tem gente aqui na Europa que diz que não dormiu ainda esperando nossa live, viu? Eu vou dizer para você que eu estou muito animado para fazer essa live aqui. Eu já separei alguns temas muito interessantes para a gente trabalhar em cima da questão da traição. Você não faz nem ideia do que a gente vai olhar aqui hoje. Pois não é? A Fabiana, obrigada, Fabiana. Pois a Paula já entrou, já tinha uma outra amiga dela entrando da Suécia. Eu digo, manda aí uns aviãozinhos pro pessoal, dizer que a gente está aqui online, né? Que na realidade é um tema que todo mundo tem uma dor lá, uma feridinha lá em algum lugar e às vezes não quer falar e que causa alguns desconfortos e que as pessoas acabam levando isso assim até de geração em geração e fica naquele silêncio, né? E hoje a gente tem percebido algumas coisas acontecendo até nas redes sociais, né? Mas antes da gente começar, gente, muita gente aqui não conhece essa grande figura que é o Milton Golbo, né? Tem uns que também não me conhecem. Eu sou Edilene, sou consteladora, sou professora universitária, eu amo estar em contato com o público, né? E hoje a gente está aqui com uma pessoa maravilhosa. Eu queria que você, Milton, se apresentasse aí um pouquinho para o pessoal, né? Antes da gente entrar no assunto que nos traz aqui. Claro, tô mandando uns aviãozinhos aqui para convidar um pessoal para participar dessa live aqui, que ela não vai ficar disponível por muito tempo, não. Ou é agora, hein, gente? Pois é, vou Se mandar aqui aí, também, ó. pessoalzinho aí dos aviãozinhos. E aí, vamos lá. Gente, papo polêmico hoje de traição, visão sistêmica. Eu sou o Milton Golbo,
eu sou facilitador de processos de constelação, eu sou professor do Instituto Milton Gobo, eu ministro cursos de constelação, ajudo pessoas e empresas a encontrarem caminhos de solução para suas vidas, ajudo pessoas a trabalharem também com constelação, então isso é uma das coisas que eu mais faço, assim, com muita alegria, inclusive tem vários alunos entrando aqui agora para essa nossa transmissão ao vivo. Que legal! E uma das minhas missões de vida é exatamente o quê? Auxiliar pessoas que estão no caminho. Não qualquer pessoa, mas aquela que está buscando. Porque somente a pessoa que está buscando é que realmente encontra. Aquela pessoa que não vai atrás, aquela pessoa que aceita um movimento de vitimização ou de que acha que está bom do jeito que está, mesmo que esteja muito ruim, não é comigo. Meu processo é de respeito. E a gente sempre sabe que precisa respeitar o momento da pessoa, se ela está disponível para um processo de cura ou não. E hoje a gente vai falar sobre... Você acha que a gente vai falar sobre traição, né? Mas, na verdade, o que a gente vai falar aqui vai ser sobre amor. A gente vai falar sobre amor. O amor que se encontra por trás de todo movimento onde uma pessoa acaba tendo um relacionamento extraconjugal. Um relacionamento para além daquele relacionamento inicial, daquele contrato inicial, daquele combinado inicial. Então, hoje a gente vai falar que o amor... Ele sim, nossa, fantástico, precisa ter em todas as relações, mas só ele não basta. O amor, sem que tenha uma ordem por trás dele, e as ordens que precisam constar antes desse amor são as ordens dos adultos, as ordens que permeiam a nossa vida e que fazem com que a nossa vida flua. Então a gente tem algumas ordens que elas dão o que? Qualidade para o amor. A gente também tem muito do amor que adoece vivendo em nós. E todo movimento que existe de uma pessoa que quer se apropriar desse parceiro para si, ou que quer colocar rédeas na vida desse parceiro, essa pessoa, na verdade, ela está o quê? Ela está fazendo uma transferência. Ela provavelmente está tentando se apropriar de algo que ela não se apropriou no passado, e ela vai lá em cima desse parceiro e faz o seguinte: eu quero você para mim, você agora é meu. Como se pudesse se apropriar de alguma pessoa. Isso não existe no mundo das pessoas saudáveis. De jeito nenhum. O que acontece, dona Edilene? Muitas pessoas acham que são donas dos seus parceiros, que devem modificá-los ao seu gosto, que devem tomá-los para si de uma forma que esses parceiros devam ser o quê? A fonte da felicidade, a fonte da alegria, a fonte de todo o amor. É muita responsabilidade, né, não? Exatamente. Quem que dá conta dessa responsabilidade, Edilene? Você conhece alguém? Eu não dou. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Gente, então a gente vai falar hoje do movimento da traição, tá? Eu coloco entre aspas porque traição já traz exatamente aquele movimento de é culpado, aquela pessoa é ruim, aquela pessoa é má. E não. Na verdade, a gente tem um movimento onde você precisa compreender, num relacionamento onde um terceiro indivíduo foi inserido, quem traiu primeiro? Essa é a pergunta. Quem traiu primeiro? Quem traiu primeiro, né? E essa traição é algo tão mais amplo, né, Milton? Tão mais amplo. A gente sempre relaciona até uma outra pessoa. Tem algumas outras questões envolvidas. Antes da gente dar início, quero só avisar para quem está entrando. Eu notei que esse tema, Milton, eu deixei uma caixinha de perguntas essa semana. E eu notei que as pessoas ficam intimidadas. Porque é como colocar para fora um pouco de si. Então, aqui embaixo na live tem uma interrogaçãozinha. Quem quiser fazer uma pergunta, não se expor aqui, né, na parte de perguntas aqui, faz aqui onde tem essa interrogaçãozinha, que a gente vai ter o maior prazer de responder sem se identificar. Então, você vai ter a sua respostinha assim, de boa, tá? Agora que é um tema bem... Olha, eu notei que tinha gente que queria me perguntar as coisas e dizer assim, mas eu não vou me expor, né? Então aí, Milton, como é que a gente... Muito interessante. A gente já começa aqui, tem um comentário aqui da Lívia. Fundamental é mesmo o amor. É impossível ser feliz sozinho. Será? Olha só, a gente pode fragmentar isso. Todos nós temos um determinado sistema de crenças, tá? Então, aí eu posso falar para vocês de uma parte mais técnica, que é uma parte da neurolinguística, uma parte de como nós vemos o mundo. Nós vemos o mundo de acordo com as nossas crenças e valores internos. Então, eventualmente, se eu aprendi com a minha mamãe ou com o meu papai que é impossível ser feliz sozinho, o que eu vou fazer no mundo? É impossível. Eu não consigo ser feliz se eu estiver solteiro. E eu vou dizer para vocês, eu fui muito feliz quando eu estava solteiro.
porque também não me permite, eu não sentia que eu estava sozinho, eu estava inteiro, integrado. Isso é uma das coisas mais importantes num relacionamento também. Que você, sim, chegue lá por inteiro, que você não fique com pedaços e rebarbas nesse relacionamento conectado com as coisas do passado. Uhum. É sim possível ser feliz sozinho, desde que você esteja inteiro. E esse é o melhor lugar para você iniciar um relacionamento. O melhor lugar é quando você está, o quê? Bem, inteiro, feliz. Porque quando você está nesse movimento, nessa energia, o que você atrai? Você atrai outra pessoa que está igual. Agora, quando você está naquele movimento de, eu quero um relacionamento, eu quero um parceiro, eu estou me sentindo muito só, eu preciso de alguém, o que você vai atrair para você? Uma outra pessoa que esteja também no movimento de escassez que você está manifestando. Então, isso é muito importante perceber que, se você olhar para os seus relacionamentos, os melhores relacionamentos que você teve na sua vida foram relacionamentos onde você estava muito bem quando começou a se relacionar com essa pessoa. Verdade. Onde você total sentido. não depositava isso, onde você não depositava na pessoa as suas expectativas, as suas vontades de que ela te suprisse todas as necessidades, que ela te desse tudo. Não, um relacionamento não é sobre a pessoa dar tudo, mas sim sobre uma troca justa. Um relacionamento onde existe um movimento de traição é um relacionamento onde as pessoas pararam, geralmente, de olhar para si. Então, o que acontece? Eu percebo aqui, nos atendimentos que eu faço há muitos anos, quando existiu um movimento de relacionamento extraconjugal, eu posso dizer para você que essas pessoas que foram impulsionadas para fora do casamento são pessoas que realmente foram excluídas muitas vezes num casamento. Aquela pessoa que, uma família, quando tem filhos, qual é o mais natural de acontecer? Não vou falar o mais saudável, mas o mais natural. Edilene, o que acontece? O que você sabe que acontece quando, num relacionamento, nascem filhos? Como é? Deu uma falhada aqui na internet. Vamos lá. O que você, Edilene, sabe sobre relacionamentos quando nascem os filhos? O que acontece com aquela mulher e o que acontece com aquele homem quando nascem filhos? E a disponibilidade deles um para o outro. Vira uma confusão. Porque muitas vezes a mulher se volta totalmente para os filhos, né? O homem fica se sentindo preterido, né? Fica aquela triangulação e acaba virando uma competição. Olha só, eu tenho aqui eu peguei aqui a minha lousinha sistêmica, a gente tem o quê? A gente tem um lindo casal. Olha, minha lousinha sistêmica. Nós temos geralmente um relacionamento de casal que ele é assim, ó. Tchau, tchau. Estou enamorado, apaixonado. Tem lá um rapagote, tem uma rapagota, e os dois lá estão enamorados. Mas, de repente, acontece o seguinte. Nasce o quê? Nasce um tal de um rebentinho aqui. O que acontece quando nasce esse rebentinho aqui entre os dois? Geralmente, esse casal, ele tem a seguinte cisão. Eles se separam. É verdade. Porque essa mulher deixa de ser o quê? Somente mulher, ela passa também a ser mãe. Então, ela não é mais sim funcionamento. E esse ser aqui, ele é um ser mais complexo e, ao mesmo tempo, mais simples. Por quê? Porque ele continua sendo aquilo que ele era, embora, nesse momento, ele também tenha a função pai. Mas a conexão da mamãe com a criança é muito maior. Mas isso não faz com que ela ganhe uma carta branca para deixar que essa conexão que existia deixe de existir. E geralmente acontece o quê? Eu li uma outra entrevista aí que tinha uma pessoa que colocou o seguinte: quando uma mulher tem filhos, ela deveria ter uma carta, de alforria, deveria ser lei que ela poderia ficar 2 anos sem sexo. Como assim? Oi? 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 Oi, gente, o quê? Aí, hein? Me conta como que é essa história aí, porque eu não vou ficar 2 anos sem sexo. Que negócio é esse? Não. Eu não vou ficar 2 anos esperando que a vida recomece. Se fosse o contrário, aconteceria a mesma coisa. Então, geralmente, o que acontece? Um movimento que implica em relacionamento extraconjugal. Quando os filhos nascem, eu viro mãe em tempo integral. Quando eu viro mãe em tempo integral, essa pessoa aqui, que antes tinha um relacionamento, muitas vezes saudável, ele se vê só. Ele se vê o quê? Excluído. É isso aqui mesmo, é isso aqui. É como se essa mulher se afastasse junto com o filho para cuidar do filho. Uhum. E ele fica o quê?
inconscientemente ele fica na espera de que ele volte a ser visto. Só que o filho, ele sim, ele merece essa atenção, ele tem que ter essa atenção, principalmente nos primeiros meses de vida, nos primeiros momentos. Isso é realmente algo necessário, porque ele é um incapaz completo. Mas esse daqui também, ele tem o quê? Ele tem a necessidade de ser visto, de compartilhar. Então, essa mulher, ela tem um dos maiores trabalhos e mais duros, que é o quê? Conciliar o seu momento mãe e também conciliar o seu momento parceira. Quando isso não é conciliado, o momento, quando um filho nasce, nunca mais será o mesmo, mas quando isso não é conciliado, sabe o que acontece? Isso aqui impele essa pessoa para fora. E ela fica num movimento de escassez. E quando ela está no movimento de escassez, adivinha o que acontece? Surge lá o quê? Tem alguém na pista. Quando esses dois estão juntos, e essa fulaninha está na pista, ela passa e ninguém nem vê. Ela passa e ninguém nem vê. Agora, quando está no movimento de exclusão, ela olha para ele olha para ela, e o que acontece? Eles inconscientemente se conectam. E não é falta de amor aqui, não é a falta de amor que faz com que isso aconteça. Muitas pessoas falam, quem ama não trai. É porque essa pessoa não sabe porra nenhuma da vida. Vão cortar aí, mas tudo bem, tá? Essa pessoa não sabe nada da vida. Então, ela acha que quem ama realmente não se envolve num relacionamento extraconjugal. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com um sistema de conexão. Se esse aqui deixou de estar conectado a essa pessoa, só que acabou. E funciona da mesma forma com a mulher. Se essa aqui for o que excluída e passou alguém lá, passou o João na pista, sabe o que vai acontecer? Gente, eu quero ser vista. Eu quero ser amada, eu quero ser honrada. E isso aqui acontece, essa ligação, a exclusão provoca isso. Então isso a gente vê muito que o início dos relacionamentos, existe aquela questão daquele amor inicial, daquela paixão, mas o que realmente faz um relacionamento dar certo não é essa paixão inicial, e sim o que vocês vão fazer depois que essa paixão, o quê? Voltar para um nível de tranquilidade e paz. Lembre-se de uma coisa, todo cume, na hora que você permanece nele por muito tempo, ele vira um platô. Ele vira, sim, um lugar normal e tranquilo. Todo movimento de alegria, quando você adquire algo novo, dá um passo novo na vida, e você fica nesse lugar, depois isso se torna o quê? Uma coisa normal. É do ser humano sentir aquilo com normalidade, porque aquilo se tornou algo habitual. Então o relacionamento ele precisa ter o quê? Uma troca constante e chacoalhão constante também. Conexão tem horas que está falhando. Tranquilo, estamos aqui, tá, Edilene? Estamos todo mundo junto aqui, a gente está te vendo. Então, esse relacionamento aqui, ele precisa estar o quê? Ele precisa estar em constante renovação. E quando existe um filho, esse filho ele precisa estar o quê? Abaixo, em nível de importância, do que aquilo que fez com que ele existisse. Um relacionamento de casal, ele é mais importante do que os filhos que vêm desse relacionamento. Não é isso que é pregado, não é isso que é ensinado por aí, porque os filhos precisam de mim, eles são muito mais importantes do que você. Olha só que interessante, é como se você olhasse para uma fábrica de pãozinho e falasse que o pãozinho é mais importante que a fábrica. O pãozinho não sai sem a fábrica. Para de dar manutenção na fábrica, você vai ver se sai pãozinho de lá. Acabou o pãozinho, gente. Não tem o que fazer. Você vê que isso aí deve, para a mulher, principalmente, bater na forma de culpa muito grande, porque pela relação familiar que vem ao longo do tempo, né, da questão social, né, o casamento foi feito para a procriação. Então, é como se aquela mulher de casa, ela tem a obrigação de gestar, de ter o filho, né, e pronto, ali como se tivesse consumado o casamento. Sim. Sim, isso é uma das coisas que, assim, sabe por que a maior parte dos casamentos ele termina de forma muito rápida? Porque o objetivo, eu lembro, tá? Eu lembro muito bem que há pouco tempo atrás, o objetivo de um casamento, principalmente o da mulher, era o quê? Era se casar. O objetivo maior de vida, né, disseminado nas famílias, era você encontra o máximo da sua vida quando você casa. E qual era o plano? Casar. Casou, acabou o plano. Uma das coisas que impulsiona um término de relacionamento, seja por traição ou não, seja por relacionamento extraconjugais ou não, é exatamente o que é a falta de plano. Depois que casa, vira o quê?
normose. Um olha para o outro olha para um e não tem mais nada. Não tem mais planos, não tem mais vontades em comum. Aqui em casa, atualmente, tá? Atualmente a gente está com plano de construção de uma casa, compra de uma chácara, algumas viagens e mais algumas outras coisas que a gente faz em conjunto. E quando a gente faz em conjunto, a gente pode crescer. A Lilian colocou um negócio aqui muito interessante, tá, gente? Isso na teoria é fácil, mas na prática não acontece. Na teoria também não é fácil, não. Se fosse fácil, todo mundo fazia, Lilian. A história é o seguinte: na prática não acontece, é exatamente por isso que na prática não acontece que os relacionamentos eles estão terminando. Muitas vezes com o amor que existe ainda. Porque aquilo não é colocado em prática. É igual a academia, gente. Não é só naquela segunda-feira que você vai começar. Tem que ser direto, tem que ser sempre. E sim, isso é uma coisa que não é habitual. Ainda mais hoje em dia, onde a gente tem aquele movimento de todos muito para fora, tanto do homem quanto da mulher, um movimento muito de para fora. Então, quando o movimento dos dois é um movimento muito do masculino, o que acontece? Falta aquele contato, falta a parte do feminino que os une. Todos nós temos um feminino em nós. Eu tenho um feminino e um masculino. A Edilene tem um masculino e um feminino. Você também aí que está vendo a gente aqui agora, nesse momento, você tem sim, tanto um masculino quanto um feminino dentro de você. E dependendo do lugar onde você está fazendo o quê? Mais masculino, menos feminino. Mais feminino, menos masculino. Se você for para o mundo dos negócios, seja você homem ou mulher, você tem que ir exatamente com o quê? Com um masculino para a vida. E a gente sabe que nas constelações familiares a gente tem algo chamado caminho de vida. O pai é o caminho, o masculino é o caminho, a mamãe é a vida. Algo extremamente importante, um dos mais importantes. Mas a vida sem o caminho também fica faltando algo muito importante. Então o masculino ele conecta a gente com o caminho, ele faz com que a gente vá para além. E vamos lá, a gente continua aqui, ó. Meu marido era para estar nessa live. Vamos lá. Chama lá, Lilian. Chama lá. Essa live aqui vai salvar muito casamento, viu? Vai salvar muito relacionamento. Eu espero que realmente traga algo de muito bom para essas pessoas. Tem mais coisas que atuais sem relacionamento, né, Lilian, que provocam traição. Vamos falar da próxima? Bora falar da próxima? Ó, eu tenho aqui algo que separa também e que causa o quê? Que causa movimentos de traição, movimentos de relacionamento extraconjugal. Quando uma das pessoas está adoecidas. Oi. Milton, deixa eu só ler aqui o que colocaram nas perguntas, que dá pra gente seguir depois. Meu marido, desde o namoro, me falou que não podia ter filhos. No momento, não me abalou. Mas depois de casado, isso me maltrata muito. Porque era meu sonho ter outro filho. E hoje, nem vontade de me relacionar intimamente com ele, eu tenho mais. Sonhar sempre com outros homens, até mesmo tendo relações, é traição? Isso é normal, tá? Você, quando tem um movimento de impedimento de algo que para você deveria ser, o que acontece? Esse movimento de sensação de escassez, de não poder, faz com que você tenha o quê? Faz com que você tenha essa vontade. Essa vontade é um direcionamento do seu sistema para que você cumpra esse propósito. A gente sabe que uma pessoa, seja o homem, seja a mulher, quando ele acaba fazendo algo, quando ele acaba passando por algum método anticoncepcional, o homem, quando ele corta lá os canais, ou a mulher, isso. O homem, quando ele vai lá fazer uma vasectomia, ou a mulher, quando ela vai lá e inicia um processo para não poder ter filhos, o que acontece? A intenção sexual inconscientemente diminui. A tensão sexual entre essas duas pessoas diminui. Porque o chamado da natureza, que é o chamado realmente para a vida, e o sexo é mais forte do que o amor, eu tenho que dizer para você que o sexo é mais forte do que o amor, isso cai. E quando esse nível cai, o que acontece? Você começa a olhar para o outro com menos admiração, com menos vontade, com menos alegria. E todo esse movimento de olhar para o outro dessa forma faz com que o relacionamento também comece a se afastar, porque relacionamento de casal tem que ter interação sexual. Ele tem que ter. Isso é uma das bases do movimento do quê? Do aprofundamento da relação. Senão é o seguinte, se não for para ter sexo, não precisa ficar morando junto, é muito mais fácil.
É muito mais tranquilo, exatamente, você morar separado. Eu tenho meus amigos, a gente vai ver futebol, vai, sei lá, tomar uma no bar, bater um papo. A gente não tem tensão sexual nenhuma um com o outro, e cada um mora no seu lugar e tá tudo ótimo. Já não, no relacionamento, a gente tem que ter essa tensão, a gente tem que ter essa vontade, tem que ter o quê? Essa coisa que nos chama e nos impulsiona. Então, quando uma das pessoas não pode ter filhos, essa pessoa realmente ela precisa colocar esse relacionamento à disposição. Ela precisa dizer para o outro: não posso lhe dar filhos. Se você quiser ter filhos, com amor eu aceito que você vá. Isso é uma das coisas que precisa acontecer. Vai ser suave, vai ser leve? Não vai ser. Mas quando uma pessoa está impedida de ter filhos e a outra não, é um preço muito alto que precisa ser pago. O preço da não concretização da vida. Seja a primeira vez ou seja uma próxima vida, tá? Então, eventualmente, isso acontece sim, e o preço que se paga, principalmente para quem está nesse movimento de ter filho, no momento de ter filhos, é muito alto. Uma promessa de não vou ter filhos quando eu tenho possibilidade de ter filhos é uma promessa muito difícil de sustentar. E a constelação familiar, eu garanto para você, já olhou para isso muitas e muitas vezes, e a percepção é que a pessoa precisa estar muito disposta para sustentar esse relacionamento quando ela não pode se realizar tendo filhos. Quando existe esse chamado da natureza, não tem o que fazer. Como é isso para você, Edilene? O que você acha disso? É um olhar meio difícil. Depois a gente conversa sobre isso. É bem complicado para mim. Sim. Porque passei por situações parecidas, semelhantes, né? E aí a gente sabe que às vezes você liberar para a vida, aí entra também aquela história de você assumir, né, a sua existência. É algo que na constelação eu estou trabalhando muito, nesse processo de aceitação. Ele não é fácil, não. Mas uma Não, das de coisas que jeito eu digo nenhum. dele, a vida está sempre chamando. Nós estamos aqui, você está aí assistindo nesse momento, esse encontro aqui, porque você, assim, é o impulso da vida do seu sistema. Tanto o sistema do seu papai quanto da sua mamãe estavam dispostos a continuar. E eles, nessa disposição, conectaram seu papai e sua mamãe, mesmo que tenha sido por um minuto, 5 minutos, um banheiro químico em uma festa, você nasceu, porque você tinha que nascer. Então, esse impulso sexual ele é muito forte. A vida, ela chama muito forte. Ao mesmo tempo que ela é algo extremamente maravilhoso, ela é algo simples. A gente está aqui porque é algo simples também, maravilhoso, mas simples. E isso é uma das coisas que nos chama assim. Uma pessoa que geralmente adia, tá? Eu vou falar de mulheres, porque isso é um trabalho que aconteceu já muito comigo de mulheres que adiaram a maternidade Verdade. até um determinado ponto que não puderam mais ser mães. Elas adiaram a maternidade para o quê? Para suprir os desejos e vontades de seus pais, de você precisa ter o seu dinheiro, você precisa se formar, você precisa ser isso, você precisa ser aquilo, porque homem não garante nada, porque homem, você não pode confiar nos homens, porque os homens isso, os homens aquilo. Então, tudo isso realmente a gente aprende na vida. E depois a gente precisa passar por um processo extremo de reconstrução para que a gente possa perceber que sim, o homem precisa da mulher, assim como a mulher também precisa do homem. São duas partes extremamente necessárias. O masculino precisa do feminino e o feminino precisa do masculino. Porque quando o masculino ele fica no masculino, ele precisa dessa outra parte que lhe falta. E quando o feminino fica no lugar do feminino, para que ele se sinta também mais completo, mais feliz e siga melhor na vida, ele precisa desse masculino. Aqui em casa a gente consegue ter essa distinção muito boa. Não foi fácil, uma construção. Tá? Eu posso dizer para vocês que minha esposa, ela tinha um masculino muito forte. Ela se tornou dentista, ela foi para a vida, montou consultório, virou empreendedora, ajudava em casa, fazia um monte de coisa e, ela encontrou comigo, que fazia a mesma coisa. A gente ia conseguir prosperar junto como um casal, talvez como parceiros de negócio e dividindo despesas de casa, se a gente ficasse junto até o fim da vida. Agora, como um casal que se dá melhor, que realmente vive de forma mais intensa, a gente tem o quê? O mesmo valor, mas funções diferentes. Então a gente começa a compreender passo a passo
aonde é o meu lugar. E não tem um lugar 100% que eu posso dar para você, que eu vou falar o seguinte, você faz isso, 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 que vai dar certo em qualquer relacionamento. Não é assim. Não é assim que funciona. O que funciona é que nós temos o quê? Algumas regras básicas. A gente tem as leis da vida, as leis do amor, que elas amparam e todos os relacionamentos. A transgressão dela faz com que você se estrepe fantasticamente. Seguindo esses pilares, né? Os pilares que permeiam a troca, o olho no olho, a percepção de igualdade entre ambos. Isso tudo faz com que vocês possam ter força do casal e força para sustentar uma família. Quando isso não existe, dançou, né? Tá na roça. Um homem precisa se realizar, uma mulher precisa se realizar, e os dois precisam encontrar o quê? O ponto de realização dos dois. Eu aqui tenho o quê? Eu gosto de andar de moto. Em agosto, eu vou cruzar o quê? Alguns dias de moto, eu vou cruzar metade do país. Minha esposa vai fazer outras coisas com os meus filhos, e a gente está bem. A gente não nasceu grudado, não vai morrer grudado. Eu tenho o meu caminho de vida e as coisas que eu gosto de fazer, e ela tem o caminho de vida dela e as coisas que ela gosta de fazer. Outra coisa que acontece, que faz com que um relacionamento termine, androgenia. É quando o quê? Quando tanto homem quanto mulher ficam tão juntos, tão grudados, que o masculino fica afeminado e o feminino fica masculinizado na medida deles se anularem. E aí eles ficam lá da mesma coisa, parece dois irmãos. Algum de vocês já teve um casamento que parecia irmão? Um relacionamento que parecia que você estava com seu irmão ou com seu irmão? Essa porra aí, você não saiu de casa. Para você se conectar com o masculino, se você é do masculino, e para se conectar com o feminino, se você é do feminino. Você precisa se banhar nessas piscinas. Bert Hellinger, ele fala, todo relacionamento, ele precisa ter suas pausas. Ele precisa ter uma pausa para que esse homem possa se recarregar da sua, o quê? Da sua masculinidade e voltar com esse masculino para casa para encontrar o quê? Com essa mulher que se carregou do seu feminino e trouxe para casa esse feminino. Porque quando vocês se encontraram, sabe quando deu aquela faísca inicial? Deu aquela faísca porque aquele cara estava no masculino e porque você estava no feminino. E aí o que aconteceu? Opa, o feminino olhou para o masculino olhou para o feminino e falou, agora vai. E aí foi mesmo. E o que acontece? Aquilo que fazia com que vocês se olhassem daquela forma, com alegria, com vontade, cessa se vocês não dão pausas regulares nos relacionamentos, no seu relacionamento, para que você se banhe no feminino. E ele se banhe no masculino. Isso é tão saudável. Isso foi uma das coisas que eu descobri agora na constelação, que eu achei muito saudável. Quando eu estava casada, eu me lembro que teve uma época que a gente era tão conectado, tá? Sai junto, aí vai pra banca de doutorado, aí vai junto, tudo vai junto. Que chegou um ponto que eu queria chamar as amigas para tomar um café e eu não sabia mais quem chamar. E aí caiu a ficha. Eu tenho que me buscar, porque o meu lado, né, de encontrar as minhas amigas, né, os meus pontos comuns, tem que estar alinhado, senão eu vou me perder. E eu confesso para você que se não tivesse acontecido, quando eu me separei, eu tinha ficado totalmente no chão. Totalmente perdida, sem saber o que fazer, né? A Arlene de Paula está perguntando aqui, como seria a exclusão feminina no relacionamento, Milton? Tá. Isso muitas vezes acontece, tá? O feminino, ele fica excluído muitas vezes quando esse homem ele olha para aquela mulher e ele não vê uma mulher à mesma altura. Ou quando esse homem ele se acha mais do que aquela parceira. Então, quando um se acha maior do que o outro, quando um se acha mais poderoso do que o outro, os dois se desconectam. Acontece mais ou menos o seguinte, tá? Quando você vê, primeira coisa, você precisa se perceber com o seu valor igual ao do seu parceiro ou da sua parceira. Se você não se perceber como alguém que tem um valor igual ao do outro, o outro também não vai te perceber assim. Porque você já vai estar com a árvore, com o fruto aqui podre. Primeira coisa que você precisa fazer é saber. Eu estou te dizendo, se você não sabia, você tem o mesmo valor que o seu parceiro ou que a sua parceira. Repita isso agora, nesse momento. Eu tenho o mesmo valor que o meu parceiro ou que a minha parceira. Respire e veja como isso entra em você. Eu tenho o mesmo valor
o Ô, meu frase parceiro que é meu abençoada, parceiro. viu? Do dia, a frase Nossa, do isso me dia. dera. Se isso te doeu, é porque você está fora de lugar que você precisa olhar urgentemente para isso. Ó, tá aí Edilene, marca uma constelação com Edilene, se joga, porque você precisa olhar para isso. Acontece o seguinte, se eu tenho o mesmo valor, embora tenha funções diferentes, eu faço o quê? Eu estou aqui conectado no mesmo nível. Agora, se eu me vejo pequeno perante essa pessoa que está comigo, o que acontece? A gente deixa de conversar. E o que acontece aqui, quando eu não encontro com ela no mesmo patamar, ela também fica com o caminho livre, assim como eu fico com o caminho livre para que alguém no mesmo patamar que eu olhe para mim e me veja, me reconheça. Só que aí eu procuro um reconhecimento externo, geralmente. E essa é a porcaria. Sabe o que vai acontecer no próximo relacionamento? Você vai encontrar alguém e vai voltar para cá. Exatamente, porque se você, enquanto você não perceber que você tem o mesmo valor que o seu parceiro ou o mesmo valor que a sua parceira, o próximo vai ser do mesmo jeito. Você não vai encontrar alguém que reconheça o seu valor se você não reconhecer. Primeira pessoa que precisa reconhecer o seu abençoado valor é você mesmo. Vai lá no espelho, quando terminar a live, tá? Quando terminar nosso encontro, você olha naquele espelho e você fala para você mesmo: você tem o mesmo valor de qualquer outro ser humano. E se alguém não reconhece, é porque não precisa estar na sua vida e não deve estar na sua vida. Simplesmente fala isso lá na frente do espelho e veja como você se sente. Existe uma forma de você reconstruir um casamento quando você está fora desse lugar. Quando você se colocou como pequena. Porque quem está lá como grande dificilmente vai perceber que está fazendo alguma porcaria. Porque o grande, ele está no movimento de ação. Ele está fazendo. E ele acredita que ele fazendo está tudo certo. Quem tem que olhar para aquilo e ir para o lugar aonde deveria ser é aquela pessoa que está se sentindo menos. E ela precisa olhar para esse parceiro, nos olhos dele, e dizer para ele: eu tenho o mesmo valor que você. Eu tenho o mesmo valor que você. Funções diferentes, mas o mesmo valor. E essa é a única forma do nosso relacionamento dar certo. A partir de hoje, você me encontra somente nesse lugar de seu parceiro ou de seu parceiro, com o mesmo valor. Se não for nesse lugar, gratidão por tudo. Muito bom estar com você. E ó, a favor da Verdade. vida sempre. E sim, algumas decisões não serão fáceis, alguns diálogos não serão fáceis, mas são diálogos que, enquanto você não os tiver, eles vão ficar te chamando. Eles vão ficar batendo na sua porta. Não tem como fugir deles. São diálogos necessários. Um feminino precisa de outros femininos para se manter no feminino. E o masculino precisa de outros masculinos para se manter no masculino. Eu tenho muito contato com meu pai. Gosto muito de ter contato com meu pai. A gente tem umas trocas de ideia ótimas. Assim como com os meus amigos. Hoje, em tempos de pandemia, é ligação, sabe? E aí, cara, como que você tá? Tudo bem? Como tá a vida? Como estão os filhos? Porque agora nosso papo é assim, né? Aquele papo de vamos pro bar, vamos beber, vamos viajar, acabou, né? Agora é só papo de filho. E aí, como tá a vida? Como tá a empresa? Como tá o filho? E ele, ó, como tá a vida? Como tá a empresa? Como tá o filho? Então, esses são nossos papos. Mas ainda assim, a gente tem as nossas besteiras. A gente tem lá nossas trocas de homem, aonde a gente se banha. E eu saio de lá assim, muitas vezes. Nossa, que bacana que foi essa conversa, que bom que foi isso, porque algo dentro de mim ali, nesse contato com o outro masculino, fez com que. E o feminino é a mesma coisa. O feminino precisa estar junto de feminino. A mulher precisa estar em contato com a sua mãe, com as suas amigas, ela precisa ter esse movimento para manter o feminino, tá? Precisar não precisa de nada, pode seguir do jeito que tá tudo certo. Se não tá fazendo falta, não precisa mudar. Mas, E aí, eventualmente, quiser ir para o feminino, precisa entrar em contato com outros femininos, se banhar nas ideias do feminino. O que é que esses femininos que estão felizes estão fazendo? O que essas mulheres que estão aí realmente se realizando estão vivendo? É um movimento de exclusão, de se achar 100% completo, é um movimento de morte, tá? É um movimento onde você não depende de ninguém, não quer ninguém, significa que a sua vida, o seu sistema termina em você, porque afinal de contas você não tem nada para compartilhar, não quer compartilhar, você quer prosperar 100% sozinho na vida, esquece. Você vai poder ter uma vida maravilhosa, mas é o seguinte, quando terminar, terminou. Não tem ninguém que vai carregar seu sobrenome lá, não tem ninguém que vai, o quê? Que vai falar meu pai, minha mãe. aquela dinâmica do curso na última aula foi assim,
mexeu demais, mexeu muito. Vamos trabalhar isso aí. Agora, eu queria perguntar para ti uma coisa, né? Conheço relações de Mano, casais que a pessoa tem vontade de acertar. Ela tá ali, ela quer fazer tudo certinho, mas ela vai lá na traição. Aí, mas eu não queria, não sei porque que eu errei, né? De novo. Aí fica querendo compensar a pessoa, o cônjuge lá, que eu não vou dizer se é homem, se é mulher, né? De todo jeito, quer compensar. Promete até a lua, mas continua errando. E eu estava lendo hoje sobre isso, que aquele que é traído, ele sempre pensa que ele está numa posição inferior, né? Nesse caso, como ele vai ficar ali de inocente, ele vai ser a vítima, então ele vai ficar de boa. Ele tá não, achando que ele ele está numa ganhou. posição superior, não é inferior, não. Pois O traído é, ele acha coloca que no tá no superior. inferior. Só que ele tá no superior, porque, pô, ele não fez nada errado, fizeram com ele. Então ele é o máximo. O que é que a gente tem aí para falar para essas pessoas? Que pode ter até algumas pessoas aqui nessa situação. Eu posso dizer para você que é o seguinte, que aquela pessoa que foi, entre aspas, vítima de uma traição e ela impede o outro de poder fazer uma compensação, ou seja, de poder voltar a se sentir livre, ela acaba com o relacionamento, ela impele ele novamente para outros relacionamentos e ela faz isso inconscientemente para permanecer o quê? Como inocente. Só que o inocente, ele não tem sucesso na vida. O Pois inocente, é. ele não tem alegria na vida. Ele pode bater no peito e falar, eu tô certo, eu mantive o contrato, eu fiz, só que ele vai continuar sendo o quê? Um contratado, né? Mas eternamente infeliz. Ele vai poder tentar arrumar outros aliados para olhar para o seu parceiro ou para a sua parceira e falar, você é um traidor, e olhar o que? Torto. Sabe quem gosta de ficar sendo olhado torto? Ninguém. Isso dura um certo tempo. Depois disso, sabe o que se liga? Se liga, ó, exatamente o que a pessoa liga. Pô, já que eu não consigo compensar mesmo, já que não tem jeito, então, perdido por 100, perdida por 1000. E vai embora. E vai embora. E assim continua. E sabe o que acontece com o inocente? Ele segue na vida com aquela o quê? Com aquela necessidade de ser pago por aquilo que aconteceu. E ele vai tentar o quê? De todo jeito receber isso de alguém. Ele vai ficar atrelado a esse relacionamento do passado, porque ele não conseguiu abrir mão de ser um inocente, de ser o quê? De ser a vítima. Então ele acaba se trepando. Eu fiz constelações já, e tem uma constelação muito interessante, que existiu uma relação essa conjugal. Essa constelação é de um dos livros do Bert Hellinger. E nesse movimento de constelação que aconteceu, a mulher ela amava aquele homem, e aquele homem amava aquela mulher. E teve o que? Um relacionamento essa conjugal, de um homem com uma outra mulher. E o Bert Hellinger falou, o que você quer? Ela, eu não posso fazer a mesma coisa que ele, porque se eu fizer a mesma coisa que ele, compensar na mesma moeda, o que acontece? Essa compensação no negativo, e a gente pode compensar no positivo e no negativo. Quando alguém me faz um mal, o que eu tenho vontade de fazer? Um mal, no mínimo, igual. Mas quando isso acontece, a relação também se aprofunda nas coisas que não são boas e eles se separam. Nesse movimento, Bert Hellinger perguntou, o que você precisa para compensar? Que o outro possa dar, mas lhe seja caro. Porque a compensação precisa custar, ela precisa ser cara. Não pode ser algo muito fácil também para aquele outro. O que aconteceu? Nesse caso, essa mulher, ela pediu o quê? Ela pediu umas joias super caras e uma viagem, assim, fantástica como compensação por aquilo. Porque ela sabia que aquele movimento era o movimento que mais doía no bolso e na vida do seu esposo, mas que não impedia a continuidade do relacionamento. Isso é uma das coisas mais importantes. Que seja uma compensação que o outro possa, que lhe custe, que não termine com o relacionamento. Porque se você exigir ou demandar alguma coisa que o outro não tenha para dar, ele não consegue dar. Se você exigir ou demandar alguma coisa que seja superior à ofensa percebida, também ele não consegue compensar isso, ele vai embora. Bert Hellinger falava o seguinte,
Se alguém te fez um mal e você quiser manter esse relacionamento, então você vai lá e você faz o quê? 99% para ele, da mesma coisa, mas coloca 1% na conta do amor. Porque se você fizer 100%, você zera a balança e vocês dois estão livres para fazer novamente ou para se separarem. Então tem uma parte que entra na conta do amor. Esse 1% na conta do amor, ele resolve a compensação e ele também libera as pessoas para a vida. Então tem que ter o amor. 100% na conta do amor não pode ser não. Porque se você achar que pode perdoar o outro, desculpar, tirar completamente a culpa, você devolve essa pessoa para o mesmo lugar que ela praticou esse ato anteriormente. Você tirou a culpa, ela se sente o quê? Totalmente livre para fazer de novo. Então esquece o negócio de pedir desculpa ou de dar desculpa. Tem que ter compensação. Uma compensação é necessária para um ato. Isso é extremamente necessário para que um relacionamento possa fluir. Uhum. É muita gente entrando nessa frequência e nem percebe, né? Às vezes o cara continua fazendo, ou a mulher, por lealdade familiar, né? Faz as duplas transferências lá, que a gente vê lá no livro do Bert, e nem percebe, né, que Ó, tem um movimento de repetição uma desse das coisas contexto. importantíssimo dentro desse contexto, tá? Por vezes não é a parceira que impele, tá? O parceiro não é o parceiro que impele a parceira para fora. Às vezes a pessoa, tá? Essa pessoa que tem um relacionamento extraconjugal, ela por vezes está a serviço do seu próprio sistema e ela não consegue evitar, independente de existir amor nesse relacionamento de casal, se ela tiver com esse impulso do sistema dela, e isso a gente consegue ver no campo sistêmico através de uma constelação. Uhum. Não tem outro jeito, eu não consigo, não tenho bola de cristal, eu tenho um campo, eu tenho um Sim. trabalho que a gente vai lá, abre e a gente consegue receber as informações energéticas a respeito daquilo. Por vezes uma pessoa ela entra no movimento de traição porque ela não consegue realmente evitar isso. Eu constelei uma mulher, era uma mulher que estava passando por um movimento desse, que ela falou, Milton, eu não consigo me desconectar, eu não consigo, eu não quero e não consigo não ir para fora. E o que acontecia? A gente fez um movimento de olhar para isso, aquilo que estava por trás. E ao longo dessa constelação, essa pessoa pôde liberar aquilo que a impelia para realmente sair fora do relacionamento, ter uma relação. E ela, depois de vários meses, ela falou, Milton, aquela constelação, para mim, ela foi assim salvadora de vida. Porque eu realmente consegui, assim, completamente me desvincular de qualquer pessoa, não ter mais desejo de ir para fora. Meu relacionamento reacendeu, porque agora eu posso dizer que ela estava liberada. Posso dizer completamente que aquilo que a impelia para fora do relacionamento acabou. Então, às vezes, existe um emaranhado sistêmico da família de origem de uma pessoa que a impele realmente para um relacionamento extraconjugal. Outra coisa que acontece também é quando uma pessoa está no movimento de não estar no adulto, mas sim estar no adolescente. O que o adolescente quer? Aventura. O que o adolescente quer? Contato com muitas pessoas, descobrir o que é o cheiro, o gosto. O adolescente está nesse movimento de testar. A criança também. Mas falando mais especificamente do nosso adolescente interno, muitas pessoas se casam e eles procuram manter essa adolescência viva. E o que precisa acontecer num relacionamento para que ele dê certo? A adolescência precisa ser deixada para trás. Ela precisa ser o quê? Ela precisa ser deixada no passado e aquela pessoa ela precisa dar aquele salto para o adulto, é o próximo passo na cadeia da evolução. Ela precisa se tornar um adulto. Se aquela pessoa continuar no adolescente, vez por outra ela vai sentir alguns chamados vão ser muito fortes. Por quê? Porque ela não passou de fase. Em cada fase nós temos algumas coisas para cumprir. Na fase do bebê, a gente tem lá o quê? O sugar, né, o leite da nossa mamãe, a gente tem que aprender a engatinhar, a andar, a fazer os rabiscos, a aprender a falar. Depois a gente vai crescendo, a gente tem a fase dos relacionamentos que vão se aprofundando com pessoas de fora, a desconexão com a mamãe como sendo a mesma pessoa, né? Aquela confusão que geralmente acontece do bebê sentir que é uma parte da mamãe, que a mamãe é uma parte dele. Então eles começam a ter essa desconexão para poder evoluir na vida e assim vai, passo a passo, eles vão mudando de fase. Um relacionamento para dar certo precisa que esse adolescente cresça. Precisa que ele se torne um homem, precisa que ele se torne uma mulher. Se ele não se torna um homem, uma mulher, ele fica sempre o quê? Com o ímpeto do adolescente também.
o ímpeto de ir para fora, de descobrir, de trocar olhares, de ver, de ser visto por outras pessoas. E isso daí faz o quê? Faz com que realmente o relacionamento não dê certo. Não é falta de amor, é o quê? É uma falta de ordem. A ordem impede que, para que um relacionamento dê certo, a pessoa precisa crescer, ela precisa ir para o lugar de adulto, não tem como sair disso. Outra coisa que impede pessoas ao movimento de traição, o movimento de querer cuidar do parceiro. Se eu quiser cuidar da minha Essa esposa, daí é gente, triste. beijo Triste. na testa é um caramba. Que beijo na testa? Tem que dar beijo na boca da pessoa que está com você. Tá pedindo, pô, tá de sacanagem. Quem dá beijo na testa é pai, é mãe. Então, tem movimentos que são o quê? Que a gente percebe claramente quando a gente está nesse movimento de saber das leis da vida. Mas agora, aquela galera que fica nisso, é respeito. Respeito, caramba, meu. É sua mulher, é seu homem, não tem que ter esse tipo de respeito. Isso é pai e mãe. Você chega lá, benção, mãe, benção, pai. Aí você baixa a cabeça para ganhar um beijinho. Mas não, relação de homem e mulher é homem e mulher. Relação de parceiro e parceira é parceiro e parceira. Sai fora desse negócio de beijinho na testa. Isso aí é. Nossa, dá até agonia, dá batedeira isso. E eu posso dizer para vocês que também já fiz isso. Por isso que eu posso dizer que está muito errado. Milton, Então, tem uma perguntinha aqui bem manda, bacaninha. Ó, o manda. homem traidor crônico também é o filhinho da mamãe? Ou não é necessariamente assim? Não, não é necessariamente assim, não, tá? Eu não acredito que exista um traidor crônico, uma traidora crônica. Eu acredito sim que existem pessoas que estão a serviço do seu sistema de alguma forma que não é uma forma naturalmente aceita pela sociedade. Eu vou dizer para vocês, aqui no Brasil a gente prega o quê? A gente prega a monogamia. Se você for para um outro país lá do Oriente Médio, você pega um homem, ele pode casar com quantas mulheres ele puder sustentar. Dependendo da religião, olha que interessante, a religião, ela também o quê? Ela faz com que nós possamos desenvolver um tipo de aceitação de algumas coisas e de outras não. Então, se você for Verdade. pegar, tem uma igreja lá de Utah, é o Mormon State, lá tá, não os mormons daqui, mas os mormons de lá, porque estão lá naquela região e lá tem a permissão que eles possam o quê? Ter esse relacionamento múltiplo. Aqui no Brasil, não. Aqui no Brasil não tem essa permissão. Aqui no Brasil é 1 para 1. Se for casar, é 1 para 1. Não sei se vai mudar alguma vez isso aí, mas ainda é o quê? Acredito que não. Eu sei que tem já gente querendo formalizar trisal, tá? Eu posso falar por conta do direito, que eu recebo umas coisas. E tem gente querendo formalizar o que é um casamento a 3. O judiciário vai dar um jeito, a lei vai lá encontrar algum caminho. Mas eu posso dizer que uma pessoa que tem esse movimento de ir para fora, ela está na busca de algo, tá? E talvez ela esteja representando alguém do seu sistema. Eu constelei uma pessoa uma vez que ela tinha o quê? Ela tinha um impulso sexual. Ela tinha necessidade de fazer sexo. Ela tinha. E ela ia todos os dias, era de manhã, era de tarde, era no banheiro, era com qualquer pessoa. Era no rodeio, era na balada. Era um impulso Estilo sexual da tão forte que ela tinha filhos com várias pessoas, inclusive. E o que aconteceu? A gente constelou. Ela falou, Milton, eu quero constelar isso. E a gente fez a constelação. E o que aconteceu? Depois da constelação, mostrou lá que ela fazia parte de um sistema de mulheres muito rígidas. Muito rígidas. Sabe aquelas as carmelitas de igreja? Era desse tipo, era rígida, mulher rígida, rígida, rígida. E ela se tornou o quê? A vazão daquele sistema muito rígido. E ela se tornou a lasciva de todo o sistema que estava sendo reprimido por aquele monte de mulheres que vieram antes dela. Então ela era a ovelha negra da família. Lembra da ovelha negra que a gente já falou? Sim, total. Então ela, por amor, aquele amor mesmo que existe, ela se tornou o ponto de vazão daquele sistema. E aí essa era a forma dela de compensar o quê? Toda aquela rigidez, toda aquela falta, todo aquele bloqueio que existia antes. E elas eram uma inocente que nasceu e recebeu o quê? Recebeu essa missão, ela recebeu essa carga para compensar. Então ela foi no mundo para compensar e aconteceu que ela constelou. Ela era casada, inclusive, constelou. E ela, depois de 2 meses, ela falou, Milton, tô te ligando, tô ligando para você, que eu queria falar com você. Eu falei, e aí, tudo bem? Como você está? Tudo muito bem. Mas eu queria saber uma coisa.
Dá para desconstelar? Ah, Entendeu? Faz 2 meses que eu não tenho a menor vontade de fazer sexo nenhum, não tenho vontade de nada. Daí eu perguntei, mas você tá bem? Ela falou, nossa, eu tô muito bem. Mas eu não então. tenho vontade. Mas você tá bem? Ah, Muito bem. tem umas lojinhazinhas de lingerie que ajudam, né? Umas Não, coisinhas. não, olha só o que aconteceu. Daí eu falei, olha, o seu corpo, e aqui, ó, veio exatamente a percepção dentro do campo. O corpo dela passou o quê? Décadas em excesso. Ela passou muitos anos em excesso. E o corpo dela estava super cansado e sobrecarregado. O que eu disse para ela no momento? Falei, seu corpo estava em excesso. Ele, nesse momento, ele liberou tudo aquilo que impelia ele a continuar nesse movimento adoecido e agora ele relaxou. Dá um tempo agora, porque ele está nesse movimento de se recuperar e você vai encontrar qual é a sua vontade, qual é o seu desejo. Pouco tempo depois, o que aconteceu? Ela continuou Que com a vida maravilha. dela. Nossa, tá muito bom, eu consigo me Que relacionar com mais maravilha. qualidade. E tudo aquilo que passou um tempo, ela viveu muitos anos em excesso, muitos anos. Então, depois de um tempo, ela o quê? Liberou o excesso e ela pôde voltar a ser ela. O corpo dela descansou aquilo que precisava e ela o quê? Pum, de novo, atividade. Eu tenho mais outras coisas aqui que eu coloquei para a gente conversar, mas Ai, não está um super tempo, que, né? Vamos ter que que marcar outro papo lá, tá bom? maravilhoso. A gente ficaria, né, horas, né, trazendo. Espero aqui que muitas pessoas tenham sido beneficiadas, né? Antes de agradecer aos que passaram por aqui, agradecer você, eu queria que você nos convidasse, fizesse aí o convite para o pessoal para participar da constelação que vai ter agora às 19 Isso, já horas. convida já, vamos convidar já. Gente, às 7 horas, daqui a 1 hora e 4 minutos, daqui a 1 horinha, a gente vai ter uma constelação em grupo para você participar, para você poder representar, para você poder viver esse campo maravilhoso. Na bio do Instagram, você vai encontrar o quê? O link para você poder entrar no nosso grupo e participar dessa constelação. Entra agora mesmo, finalizando aqui esse movimento, saindo aqui da live, já entra lá no Milton Gobo e vem viver esse movimento, viu? Vem ver A esse movimento Renata cultural. está sugerindo aqui a gente fazer o parte 2. Então a gente já pode Renata, conectar e aí a gente coloca traição parte 2. Vamos pensar, Renata. pô, mas eu vou falar, Renata, nesse fim de semana, na aula, no curso, a Renata faz curso de constelação com a gente. O nosso foco vai ser olhar para questões de relacionamento também. A gente vai falar da visão sistêmica, a gente vai expandir, que a gente vai ter mais tempo, né? Mas vamos olhar passo a passo para a relação de homem e mulher, a relação de casal, a relação de parceria, como que isso funciona, como que cresce, como que vai para frente. A Camila colocando aqui, muito bom. Delícia Delícia. estar com você. Muito bom também. Fico muito feliz. Pois, Milton, olha, muitíssimo obrigada. Gente, conheçam mais o trabalho do Milton. Sigam o Milton lá na página dele do Instagram. Ele tem sempre conteúdos novos, né? É uma pessoa que eu gostei muito de ter conhecido. Sem puxar muita sardinha, né? Momento tiete, né? Gostei muito de ter te conhecido a Simone, né? E aí essa galera que está com a gente agora no curso. Foi muito bom, é muito enriquecedor. Cada dia que passa, a gente vê esse movimento com mais leveza. Porque olhar para dentro de si nunca é tão fácil. E olhar as coisas que estão em volta, né? Tem que começar primeiro por dentro, né? Então, eu quero te agradecer muito, muito, muito. A Camila já está dizendo que vai fazer o próximo curso. Bem, A Camila, Edilene mas me foi um prazer. apresentou você e eu adoro. Vixe, já ganhou outra chat aí. Serei sua aluna ainda. Vixe, a muita chat aqui. Pronto. Vamos embora, eu vou amar. Te agradecer bastante. Agradecer todo mundo que se disponibilizou tá aqui. A gente não vai deixar essa live por muito tempo. Portanto, ó, corram para ver, né? Que o conteúdo tem muito mais. A Renata já sugeriu aí. A gente vai ver se realmente vai dar para fazer o parte 2. E aguardo todo mundo lá na constelação do Milton às 19 horas. Tá bom? Até daqui a pouco, Beijo a gente. todos. Gratidão, Edilene. Nossa, assim, você tem uma energia linda, maravilhosa. E eu adoro esses nossos encontros, esses nossos bate-papo aqui. Quando quiser, a gente faz repeteco, a gente faz o 2, 3, 4 da traição, do bom relacionamento, que salva, o que A gente libera e faz, vamos embora. Milton.
Porque chegou nessa pandemia, as pessoas começaram a se sair mais, começaram a olhar mais para algumas coisas. Aquela dor que estava meio escondida nas fugas, ela agora está saindo. E a gente vê muitos frutos nessas lives, né? Muitas vidas acabam sendo salvas, começam a ser resgatadas. E isso é muito bom, um propósito muito bom que a gente tem junto com o universo, né? Pois um beijão, Milton, eu te vejo daqui a pouco. Estaremos juntos, né? E cada um aqui, tá todo mundo convidado. Beijão, pessoal. Até outra vez. Beijo grande para todos vocês e até já. Até já.